O silêncio de Deus é mais pesado do que qualquer grito de guerra, mais aterrador do que o rugido das trevas. Foi nesse silêncio absoluto que Saul, o primeiro rei de Israel, experimentou a ruína inevitável de sua alma. Ele havia começado sua jornada com esperança, escolhido pelo próprio Senhor e ungido pelas mãos de Samuel. Alto entre os homens, marcado pela promessa, ele deveria ser o guia de um povo que caminhava entre inimigos e ameaças. Mas a voz da obediência cedo se perdeu nos corredores do orgulho. As vitórias iniciais alimentaram a vaidade, e as ordens divinas foram substituídas por decisões humanas, cegas e ensanguentadas. O coração que deveria permanecer humilde se encheu de medo e inveja. Assim, o rei, que fora levantado pelo céu, começou lentamente a se afastar da luz. Quando Samuel ainda respirava, era ele quem carregava o fardo da palavra divina, repreendendo e guiando Saul. Mas com a morte do profeta, um silêncio sombrio tomou conta da vida do rei. Ele clamava em busca de direção, mas não havia resposta, nem em sonhos, nem por sacerdotes, nem por profetas. O céu estava fechado. O Deus que um dia falou com clareza agora calava diante de sua insistente desobediência. E esse silêncio não era apenas ausência, era juízo. Foi então que a guerra mais uma vez se ergueu. Os filisteus, inimigos eternos de Israel, vinham em massa, armados, prontos para esmagar o povo escolhido. E Saul, diante do exército inimigo, sentiu-se abandonado, desnudo, sem conselho e sem direção. O medo lhe corroía a carne, e a angústia lhe queimava os ossos. Em desespero, ele buscou uma resposta, qualquer resposta que pudesse quebrar o silêncio divino. Mas onde o Senhor se calava, Saul voltou seus olhos para o abismo. O mesmo rei que havia banido adivinhos, feiticeiros e necromantes da terra, em obediência à lei de Deus, agora estava disposto a quebrar sua própria ordem. Sua boca pronunciou aquilo que o céu já havia condenado: buscai-me uma mulher que tenha espírito de necromancia, para que eu vá até ela e a consulte. Assim, sob o manto escuro da noite, Saul escondeu sua coroa, cobriu seu rosto e desceu disfarçado ao vilarejo de Endor. Não mais como rei ungido de Israel, mas como um homem perdido, que trocava a luz pela escuridão. O povo dormia, mas o rei caminhava em segredo, em direção ao proibido. O ungido de Deus buscava respostas não no Senhor, mas entre os mortos. E este ato não era apenas um erro de desespero, era a consumação de sua rejeição. Pois aquele que abandona a voz do Deus vivo e se curva diante das trevas não encontra sabedoria, mas sim condenação eterna. A noite cobriu as colinas de Gilboa como um manto de luto. A lua, pálida testemunha, iluminava o caminho oculto de Saul, que descia em silêncio para Endor. Sua alma estava em conflito, mas sua decisão já havia sido tomada. Ele caminhava não mais como rei, mas como réu, condenado antes mesmo de ouvir a sentença. Seu disfarce era pobre, roupas comuns, sem coroa, sem insígnia real. Mas não havia disfarce capaz de esconder o peso do juízo que já o acompanhava. Ali, no coração de um vilarejo condenado ao esquecimento, vivia a mulher que ele buscava, uma necromante, sobrevivente oculta do decreto que ele mesmo decretara anos antes. Saul, o que expulsara os médiuns em nome do Senhor, agora batia à porta daquilo que proibira. A ironia do pecado o envolvia como sombra, e o silêncio divino o empurrava cada vez mais fundo nas trevas. A mulher, desconfiada, o observou à luz trêmula da lamparina. Seus olhos eram profundos como poços escuros, acostumados a lidar com espíritos e sombras. Ao ouvir o pedido do homem encapuzado, sua voz tremeu de temor. Tu sabes o que Saul fez, ele exterminou os médiuns e adivinhos desta terra. Por que armar-me uma cilada para me fazer morrer? Mas Saul,
jurando falsamente pelo próprio nome do Senhor que o havia rejeitado. Respondeu: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por causa disso. Assim, aquele que já não tinha a presença de Deus usava seu nome em vão, profanando o sagrado em favor do profano. O rei ordenou: Faz-me subir Samuel. E quando a mulher começou seu ritual, algo terrível rompeu o véu da escuridão. De repente, o inesperado aconteceu. A mulher soltou um grito de terror, sua voz se contorcendo em espanto. Vejo um Deus subindo da terra. Ela percebeu, então, quem realmente estava diante dela. Tu és Saul. O disfarce se desfez. O rei estava exposto diante de uma feiticeira e, mais terrivelmente, diante do espírito que emergia. Aos olhos da necromante surgiu a figura de um ancião, envolto em um manto. Saul caiu com o rosto em terra, tremendo. Samuel, é ele. O profeta, que em vida havia repreendido o rei, agora retornava em forma misteriosa, não pela vontade de Saul, nem pelo poder da necromante, mas como parte do juízo divino. Sua voz ecoou como um trovão sepulcral: Porque me inquietaste, fazendo-me subir? E Saul, em desespero, respondeu: Estou em grande aflição. Os filisteus pelejam contra mim. Deus se apartou de mim, e não me responde, nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faças saber o que devo fazer. Mas Samuel não trouxe alívio. Sua sentença foi clara, irrevogável e terrível. Por que, então, me perguntas, visto que o Senhor se apartou de ti, e se fez teu inimigo? O Senhor fez conforme falou por meu intermédio, rasgou de ti o reino, e o deu a Davi, teu próximo, porque não obedeceste à voz do Senhor. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Essas palavras foram como lâminas encravadas na alma de Saul. Seu corpo desabou no chão, sem forças. O rei que outrora governara exércitos e vencera batalhas agora jazia como um homem quebrado, condenado não apenas pela espada inimiga, mas pelo próprio Deus a quem desprezara. O silêncio de Deus, que tanto o atormentara, finalmente se quebrou, mas não em misericórdia. A voz que ouviu não foi de consolo, mas de condenação. Não havia mais volta, não havia mais esperança. A escuridão não apenas o cercava, já o havia consumido por inteiro. A madrugada ainda não havia rompido, mas para Saul o mundo já estava mergulhado em trevas definitivas. Ele saíra da casa da necromante sem forças, sustentado apenas por pães emprestados, e pela mentira de que ainda era rei. No íntimo, porém, ele sabia, sua coroa já não brilhava diante dos céus, seu trono já estava vazio, e seu nome já era contado entre os mortos, antes mesmo de exalar o último sopro. O campo de batalha, no vale de Jezreel, se ergueu como palco do juízo. Os filisteus marchavam com confiança, como enxame de aso e sangue. Israel, fraco e desorganizado, não tinha mais o favor do Senhor. E Saul, que outrora fora o escolhido, estava agora entregue ao caos que ele mesmo semeou. A ausência de Deus não era apenas silêncio, era condenação. O combate foi feroz, mas breve. Flechas choveram sobre o exército de Israel como julgamento vindo dos céus. Saul, atingido pelos arqueiros, cambaleava, sangrando. A dor era imensa, mas ainda maior era o peso da palavra de Samuel ecoando dentro dele. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Não havia fuga, não havia como barganhar, não havia súplica capaz de alterar o decreto do Altíssimo. Quando viu seus filhos tombarem diante de seus olhos, o último laço que o prendia à vida se rompeu. Jonatas, o amigo fiel de Davi, caiu primeiro, seguido dos outros. Saul percebeu, então, que não era apenas rei derrotado, mas pai enlutado, amaldiçoado pela própria escolha de se afastar do Senhor. Ferido e cercado, pediu a seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me, para que porventura não venham estes incircuncisos
e me escarneçam. Mas o jovem, aterrorizado, recusou-se, e assim, no clímax de sua desgraça, Saul tomou a própria espada, e lançou-se sobre ela. A lâmina fria e impiedosa selou aquilo que já havia sido decretado nos céus. O primeiro rei de Israel terminou sua vida não em glória, mas em desespero, com a espada como sua única companhia. O corpo do rei caiu no chão seco de Gilboa, e assim como o óleo sagrado um dia escorreu sobre sua cabeça para ungí-lo, agora o sangue escorria de suas feridas, sinal de um reinado que começou na promessa e terminou na vergonha. Quando os filisteus encontraram seu corpo, mutilaram-no e penduraram-no em Bet-sean, como troféu da vitória. O ungido de Deus havia se tornado objeto de zombaria, e Israel chorava não apenas a morte de seu rei, mas o peso de sua própria desobediência. Este episódio não é apenas registro histórico, mas lição teológica profunda. Saul foi levantado pelo Senhor, mas rejeitou sua voz. Foi ungido pelo Espírito, mas entregou-se ao orgulho, à inveja e à rebelião. Quando buscou respostas fora de Deus, encontrou apenas condenação. O silêncio divino, tão temido, não era ausência de poder, era sentença de juízo. O rei que deveria ser exemplo, tornou-se advertência. Sua coroa não brilhou em eternidade, mas se despedaçou como ouro falso diante do fogo do juízo. Saul nos lembra que o maior terror do homem não é o inimigo externo, mas a rejeição do próprio Deus. Sua morte não foi apenas o fim de um reinado, mas a proclamação de que todo poder que despreza a santidade se desfaz em poeira diante do Altíssimo. Assim termina a vida do primeiro rei de Israel, o ungido que virou maldito, o guerreiro que buscou espíritos, e encontrou o abismo, o homem que poderia ter sido lembrado em glória, mas que agora ecoa para sempre, como exemplo da ira divina, contra aqueles que escolhem as trevas em vez da luz.